Na noite de Pesach, vamos cumprir a mitzvah da Torá, hoje em dia, de comer matzah, e a segunda mitzvah de Vehigadeta levincha, de contar, relatar a história para o teu filho. Que por isso que o livro que a gente lê é chamado de Haggadah, baseado nesse versículo de Vehigadeta. Relatar e contar para os teus filhos, transmitir de geração a geração. E isso vai numa maneira que o filho pergunta e o pai responde. E são 4 perguntas que tem e depois vem a resposta. Então, sobre a pergunta por que todas as noites a gente pode comer ou pão ou matzá, e na noite de Pesach só matzá, ou por que todas as noites podemos comer qualquer tipo de verdura, e aqui só a erva amarga, por que todas as noites podemos comer ou sentado ou inclinado, mas nessa noite inclinado? Para isto vem a resposta, Avadim Hayinu. Éramos escravos, então lá a gente comeu matzá, e a gente precisa sentir a amargura, e já que fomos libertados, hoje tem que sentar inclinado. Mas tem a 4ª pergunta, que por que todas as noites não tem um assunto em mergulhar, e aqui nessa noite tem 2 vezes mergulhar. No começo do Seder, tem que a gente pega um carpaz, que aqui são vários costumes. O que é carpaz? Batata, cebola, salsa, e a gente mergulha isto em água e sal. E depois, posteriormente, a gente pega esse maror, erva amarga, e a gente mergulha isto em haroset. E aqui surge a pergunta, qual que é a resposta para essa pergunta? O que tem a ver com Avadim Hayinu? Isso que a gente mergulha. A gente sabe que na Mishnah, do Tratado de Pesachim, tem uma 5ª pergunta, que isso era na época do templo, que todas as noites podemos comer qualquer a carne ou cozida ou grelhada, mas nessa noite só grelhado. E isso a gente entende a resposta, porque é a oferenda de Pesach que Deus mandou só grelhado. Mas essa pergunta que de mergulhar fica ainda. Uma das explicações que tem é, a gente sabe que a gente desceu no Egito através que mergulharam a camisa, a túnica do José. Toda a venda veio porque os irmãos tinham, o exílio do Egito veio, a diáspora, porque os irmãos venderam José. Eles tinham uma inveja que o pai deu para ele uma camisa de seda, e isso eles tiraram de Yosef e mergulharam num sangue de um animal para mostrar para o pai e perguntar, será que ele foi violentado através de um animal? E isso veio de um ódio. E quando os judeus saíram do Egito, antes de sair, Deus deu uma ordem que depois que trazem a oferenda do Pesach, que isso foi feito na véspera da saída, eles pegaram o sangue e colocaram nos umbrais das portas, como a Torá fala que você tem que pegar um feixe de isopo, em hebraico o feixe é chamado de agudat, e isso você mergulha no sangue e você coloca nos umbrais. Então de volta tinha um mergulhar. E por isso que nós fazemos esses 2 mergulhos no começo do Seder e no final, explicando. O primeiro foi de ódio. Então essa camisa, essa túnica, se a gente olhar no Rashi, no comentarista clássico, quando ele cita a primeira vez na Torá, quando Yaakov presenteia isto para Yosef, está escrito, Rashi traz que esse seda, Rashi explica, isso vem de uma palavra da Megillah, de Esther, que lá está escrito Hur Karpas Uschelet. Logo no começo da história, quando Ahasverosh faz aquela refeição e tinha tecidos nas paredes, está escrito a palavra Karpas. Então a gente pega esse Karpas, seja batata, seja uma cebola, e a gente mergulha isso no água e sal, para mostrar que o primeiro mergulho é amargo. O primeiro mergulho veio de amargura, de ódio que tinha
com o irmão, que isso que causou toda a diáspora. Aliás, sobre a palavra carpaz, tem várias explicações. Perech Samer, a palavra carpaz, você pode virar ela também, como 600 mil judeus trabalharam árduo, mas também carpaz são 4 letras, que isso são as iniciais de Klal Rishon, a primeira regra, Pesagur, boca fechada, não falar mal do outro, porque todo diáspora veio de ódio. E por isso que a gente pega aquele carpaz, que representa essa túnica, a camisa de seda, e a gente coloca no água e sal. No final, vem representar o oposto. O que aconteceu? Pegaram todos os judeus, familiares, precisavam comer a oferenda de Pesach, não podia sair de um lugar para o outro, e precisava colocar o sangue, que sangue representa uma coisa negativa, mas colocaram com agudat, com esse feixe, agudat em hebraico vem união, e colocaram nos umbrais das portas. E aí precisavam se manter junto naquela casa. Os irmãos, mesmo que pode ser que um não se dava bem com o outro, mas para ser salvo, para não ser atingido pela praga da morte dos primogênitos, eles estavam juntos. E isso que representa o segundo mergulho, que a gente pega o maror, que é amargo, mas a gente coloca na Haroset para adoçar um pouco, para representar o segundo mergulho que teve véspera de saída do Egito. Por isso que no final do Seder, tipo, depois que terminamos de relatar a história, aí o segundo mergulho vem representar o lado positivo, pegando a amargura, o maror, que é como o sangue, e adoçando isto. No mergulho que aconteceu antes da saída do Egito é que o sangue que representa um negativo fez que agora os irmãos se uniram, e aqui também estamos pegando o maror e colocando ele em Haroset, adoçando um pouco. Isso é uma explicação para responder essa quarta pergunta da Manishtaná. Vamos aproveitar esse Pesach, que são 3 dias direto. Começa com Shabbat, Shabbat é véspera de Pesach, ainda não é Pesach, mas já não pode comer Hametz, já todas as casas estão comemorando o Pesach, e é um dia sagrado, aí logo depois vem domingo, segunda, então são 3 dias de santidade, de Hazaká, para se fortalecer, o principal, na união da família, e Herut libertado, sair dos nossos desafios, o que faz a gente ter mágoa um com o outro, e se mantendo unido, vamos ter o mérito, que como que a gente foi redimido do Egito no Nissan, assim também vamos ser redimidos com a vinda do Mashiach, e que Hashem ajude, que ainda a gente pode trazer a oferenda do Pesach no Shabbat, e comer todo mundo junto em Jerusalém. Shabbat Shalom, Chag Sameach.